a eunucos que se tornam tais por causa do reino de Deus. E para você ver que Jesus não estava preocupado em deixar a sua mensagem ali, há várias maneiras de você se tornar eunuco pelo reino de Deus. Por isso que ele falou, quem é apto para admitir, admita. Porque algumas pessoas nasceram para serem casadas. Casamento não é uma regra universal. Embora pareça pela passagem que seja uma regra universal, é só você olhar quem estava falando. Olha, Jesus que estava falando ali naquele contexto não era casado. Então, ele mostra para você que o casamento não é uma regra universal. O casamento é algo criado pela cultura humana de acordo com o momento histórico, de acordo com o momento até político e de acordo com o momento até geológico, digamos assim. Por exemplo, numa situação do planeta atual, onde nós estamos com superlotação de habitantes, você pode encontrar muitos matagais no planeta, mas o planeta está abarrotado. É normal que num contexto desse, as pessoas até se casem e nem queiram ter filhos. Porque a bem da verdade, a natureza carece de mais seres humanos ocupando ela. Né? Descobri outro dia que o lixão de Belo Horizonte, todo o esgoto de Belo Horizonte está sendo despejado lá num dos afluentes do Rio São Francisco. Eu esqueci o nome da cidade. Olha só, com uma capital mineira despejando todo o esgoto no afluente do Rio São Francisco, que foi feito para poder dar água para o Nordeste, você precisa de mais pessoas em BH? Falando de maneira crua, pensando apenas nos aspectos geológicos, geográficos e até econômicos. Não carece. Então, numa sociedade dessa, as pessoas tendem a se casar e a não querer ter filhos, e elas não têm que ser cobradas em cima disso. Hoje, Jesus falaria, ó, isso é ser eunuco. É mais do que casar. É casar e assobiar. Não estou a fim de ter filhos, não quer dizer que você detesta criança, não. Quer dizer que no mundo superlotado onde você vive, não carece. Por outro lado, outras pessoas vão chegar para elas e vai dizer, olha, o mundo está lotado. A terra está abarrotada, virou um aquário maldito, cheio de cocô de ser humano. Mas eu tenho uma promessa para você, vou te dar um filho. Né? E aí, é claro, envolve uma série de mistérios de Deus, mas para algumas pessoas ele diz que essas pessoas terão filhos. Para outras ele deixa a dica para a gente, olha, tem filhos que nem precisavam ouvir. O que é admitir as próprias limitações, que a gente vai chamar aqui de eunuco? É você admitir, por exemplo, você está numa sociedade tecnocrata. Tecnologia resolve tudo, inclusive tecnologia faz filhos. Você tem um tanto de clínicas aguardando bilhões e bilhões de espermatozoides, que os seres humanos aprenderam a brincar com a vida. A gente não pode cobrar isso de quem não teve a iluminação do Evangelho que você teve. Mas de você tem que perguntar, meu Deus, se eu descubro que eu não tenho filho, eu tenho mesmo que pagar esse mico científico, tecnológico, cultural, de arranjar filho a qualquer custo? Não é a qualquer custo, porque a ciência me dá essa possibilidade. Mas quando a ciência está mexendo numa coisa tão misteriosa como a fecundação de uma vida, e eu confio naquele que eu entendo que ele é o autor da vida, eu tenho mesmo que pagar esse mico de pagar milhões de reais por uma fertilização? Você precisa admitir as suas limitações. Se você não pode ter filhos, e o mundo está superlotado, por que recorrer ao mico científico com 40 mil crianças no Brasil esperando ser adotadas? Já começa aí. Ah, mas é porque eu quero um filho que saiba de mim. Ai, que nazismo é esse? Quem falou que filhos que valem o que sai de você? Que esse é um outro conceito novo nas famílias, né? O novo hipócrita, porque se você for olhar as famílias hoje, todo mundo quer ter um filho que saia de si, mas em seguida já precisam até colocá-lo na creche, na UMEI, um monte de coisa, né? Eu falo isso com maior tranquilidade, por exemplo, eu sou estranho em minha casa em vários sentidos. Porque eu tenho 3 filhos que Deus me deu, e aí eu tive por questões econômicas, sociais, etc., não tendo um tempo romântico para dedicar a eles. Ao mesmo tempo também eu fico pensando que se eu tivesse esse tempo romântico, eles teriam uma outra leitura acerca de mim, desde aquelas leituras assim,
Ai, papai é tão legal, né? Mas não ganha dinheiro. Acho que isso eles ainda pensam de mim, né? Ele sendo legal ou não ganha dinheiro. Estou falando aqui de maneira fria, né? Outra possibilidade. Às vezes o pai, por ser zeloso, vai trabalhar muito fora e vai colocar dinheiro dedicado, os meninos vão ser gratos, vão ter tudo o que querem, e vai pensar, meu pai é sempre gelado, trabalha demais, vai morrer cedo por causa disso. Outra possibilidade. Eu sou pobre num país pobre como o Brasil. E aí o que você faz? Você cuida da vida de outros e ganha dinheiro cuidando da vida de outros. Mas esse dinheiro que você ganha cuidando da vida de outros, no meu caso, sejam alunos, sejam pacientes, é o dinheiro que eu tenho para sustentar a minha casa e os meus filhos serem cuidados por outros. Né? Estou falando aqui de versões diferentes de sermos castrados. Qual que é a minha castração no caso? Eu cuido da vida de muita gente, mas pode ser, e possivelmente acontece, os meus filhos acharem que eu não cuido tão assim deles. Né? Como aquela empregada, por exemplo, que ela, pobre, aí ela passa o dia inteiro trabalhando de babá na casa dos outros, mas ela cuida dos filhos dos outros para ter dinheiro para ela poder pagar uma outra pessoa para cuidar dos filhos dela. Agora, isso significa que ela ame menos os filhos dela porque ela está ganhando dinheiro para cuidar dos filhos dos outros? Não. Mas possivelmente o menino pode pensar assim, minha mãe ficava fora de casa e me dava atenção. Aí Jesus está dizendo, olha só como é que a gente está sequestrado por um monte de percepção. Desde a sua necessidade real de se sustentar, até as percepções daqueles que são sustentados por você e que podem entender isso como uma coisa boa ou uma coisa má. Jesus está dizendo, mas ninguém está preocupado com isso, não. Quem é apto para admitir, admita. Mas para admitir tem de ser apto. Tem de refletir, tem que compreender. Então o eunuco, segundo o reino de Deus, é aquela pessoa que reflete sobre a própria realidade, chora as dores e as próprias limitações, como Jesus chorou, mas também sabe se confortar no Pai e dizer, olha, no final das contas, o mesmo que me fez apto para admitir é o mesmo que cuida de todas as coisas. Porque eu estava dizendo, uma mãe pobre que precisa trabalhar fora para sustentar os filhos, para fazer isso ela tem que se ausentar dos filhos, não quer dizer que ela ame menos esses filhos. Eu atender pessoas e ao mesmo tempo não conseguir lidar com as questões psicológicas dos meus filhos, não significa que eu ame menos esses filhos. Porque Jesus vai dizer, a vida é assim, a gente é castrado o tempo todo. Você ganha no lugar, mas o ganhar aqui já é perder aqui. Mas se você optasse por ganhar aqui também, você ia perder em outro lugar. Por exemplo, eu conheço outras situações onde os pais e mães são muito perfeitos com os filhos, extremamente perfeitos, e os filhos extremamente limitados por causa dessa perfeição deles. Aí Jesus está dizendo, cada um tem a sua limitação. Quem é apto para admitir, admita. O importante é você compreender se a limitação que você admite tem a ver com a sua entrega ao reino de Deus, ou seja, a sua comunhão comigo, o você confiar na minha vontade, o você abraçar as coisas que eu te mostrei, o você confiar na vocação que eu te dei. Acusações vocês terão. Ele teve, né? Ele foi acusado de malandro, embusteiro, amigo de publicanos e putinhas, né? Amigo de publicanos e meretrizes, diz o texto clássico, lá era outra coisa. Foi acusado também de eunuco, de não ter realizado a sua sexualidade plenamente. E foi acusado também, eunuco nada, ele pegava Maria Madalena, tem uns filmes aí sendo produzidos para provar isso, ele pegava Maria Madalena. Enfim, ele está dizendo que a castração, ou você perder a sua honra, ou às vezes até um elogio que você recebe, o fulano é de confiança, o fulano é de confiança esconde, ele é tão babaca, por isso que eu confio nele, ele nunca vai me trair, um besta, é um idiota, aquilo não mata nem uma mosca. Que é assim que Jesus é visto, por exemplo, pelos cristãos conservadores. Esse Jesus aí que fica defendendo bandido, não consigo crer nisso não.
É o eunuco. Aí Jesus está dizendo, olha, a vida com Cristo é você estar exposto. Naquele momento específico, o assunto era o casamento. Mas na vida com Deus, o assunto o tempo todo é a castração. Ele está dizendo, quem é apto para admitir, admita, porque quem admite já tem um salto na vida eterna. Que é assim, olha, eu admito e agora eu posso confiar em Cristo. Eu não preciso andar ansioso com as ansiedades da vida. Eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu já estou provado nele, já sei quem eu sou nele. Aí existem percepções com as quais você não pode guerrear. O próprio Deus não guerreia com as percepções que se tem dele, né? Ah, que Deus é esse que faz isso? Ele fica só olhando. Aí fica olhando por quê? Vai falar nada não? Ele fica só olhando. Porque você tem que ser apto para admitir. Apto é isso, é fazer todas as avaliações, entender todas as correntes, entender toda a tessitura dessa teia complicada e entender que quem é ser humano é castrado